Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje, como tem sido todas as nossas sextas-feiras, nós temos convidado a missionária Edmeia Williams. Então, nós vamos aqui convidar mais uma vez a missionária para que ela possa... Aqui está ela. Tudo bem, Edmeia? Como é que você está? Graças a Deus, pastor. Graça e paz para todos. O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. Estou ouvindo muito então, bem. Graças a Deus. Nós estamos nessa conversa, né, edificante sobre as 7 igrejas. Né? E, no caso, você hoje vai estar com Tiatira ou Tiátira, como alguns falam, né? Então, eu creio que é isso, né? Que é a quarta sim. Que nós vamos falar. Hoje é Tiátira. Então, eu deixo totalmente com você. Aí, então, muito obrigada, pastor, pela confiança, pelo privilégio de estar com o senhor. É uma honra muito grande, o senhor pode ter certeza disso. Então, eu quero começar convidando os que estão nos ouvindo para abrir a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 29. Essa é uma das cartas mais longas, não é? Se não a mais longa, eu creio que é a mais longa de todas. É a carta a Tiátira. Do versículo 18 ao versículo 29, onde está escrito assim: ao anjo da igreja em Tiátira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiátira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Agora é o momento em que o carteiro continua percorrendo a estrada circular que liga as 7 cidades na província da Ásia. E agora que ele saiu de Patmos, atravessou, chegou em continente, ele vai a Éfeso, de lá ele parte para Esmirna, e de lá ele parte para Pérgamo, e agora ele chega em Tiátira. Aqui, em Tiátira,
a uma igreja cristã onde nós notamos nela 4 qualidades maravilhosas: amor, fé, paciência e serviço. A cidade de Tiátira ou Tiatira, eu vou sempre dizer Tiátira porque é assim que eu estou acostumada. A cidade de Tiátira era muito próspera como centro comercial e político, mas hoje ela está situada na Turquia. O nome Tiátira é traduzida por cheiro desagradável. Outros dizem que não, que significa cheiro de incenso. Apesar de ser um centro comercial, era uma cidade muito bonita, situada num vale, e havia ali em Tiátira uma guarnição do exército romano, conhecida por muitos como a Cidade Branca, La Città in Bianco, uma cidade em branco, por causa das montanhas que circundam a cidade de Tiátira, porque ela fica no vale. Aquelas montanhas são de mármore branco brilhante, não é? Então, até hoje, nós vemos que a estrada que leva de Tiátira para Pérgamo é uma das mais lindas cidades do mundo. A cidade de Tiátira produzia uma tinta escarlate brilhante para tecidos, muito apreciada e muito desejada, tanto na Europa como na Ásia. Tinha lá um belíssimo templo de mármore branco brilhante, dedicado à deusa Diana. Na segunda viagem de Paulo, ele chegou a Filipos. Nós lembramos de toda aquela situação difícil, e vai para um lado, e o Espírito Santo diz não é para cá, e vai para o outro, para Mísia, e diz que o Espírito de Jesus Cristo diz que não era para lá, até que à noite ele teve uma visão, e nessa visão um varão macedônio dizia para ele: passa na Macedônia e ajuda-nos. Então ele entendeu que deveria ir para a Macedônia, e ele foi. É aí que o evangelho vai entrar na Europa. Então, ele viu, sábado, ele foi para um lugar que parecia ter um lugar de oração. Nós lemos isso em Atos 16, a partir do versículo 16, e lá tinha umas mulheres que oravam, e ali existia uma mulher chamada Lídia. Lídia é um personagem muito importante, porque ela era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiátira. Ela comprava esse material de púrpura, não é? Que vendia em Filipos e em outros lugares da Europa. Na realidade, hoje diríamos que Lídia era uma sacoleira. Mas por isso que tem muitas pessoas que pensam que depois que Lídia foi batizada e que ela ofereceu a casa dela para os missionários, a primeira igreja ela leva para Tiátira a palavra de Deus, e alguns estudiosos acham que essa igreja em Tiátira foi fundada por Lídia. Não tem problema quem fundou. O fato é que lá estava uma igreja na cidade de Tiátira. Cristo se anuncia a essa igreja como o Filho de Deus. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Olhos como chama de fogo, porque embora não fosse notado, o pecado estava ali bem encoberto. Se tem alguma coisa que os seres humanos sabem fazer,
é camuflar o pecado por causa exatamente da hipocrisia. Assumem uma postura de santos, mas lá dentro, como diz Jesus, sepulcros caiados. Único lugar em Apocalipse aonde Jesus Cristo é chamado o Filho de Deus. Para uma igreja que chamava Jesus de Filho de Maria, ele se apresenta como o Filho de Deus. Nunca, em nenhum lugar do Evangelho, Jesus se diz filho de alguém que não seja Deus. Ele tinha os olhos como chamas de fogo. Quer dizer que ele estava vendo tudo o que estava acontecendo debaixo daquela camuflagem de tantas qualidades da igreja, de amor, de fé, de paciência. Ele estava vendo o que estava acontecendo. Nós, quando olhamos para isso, vemos. A palavra para Éfeso foi amor. Para Esmirna, a palavra foi sofrimento. Para Pérgamo, a palavra foi verdade. Mas para Tiátira, a palavra é santidade. Como de costume, Jesus Cristo começa a carta elogiando as qualidades dessa igreja. Conheço as tuas obras, ele diz no versículo 19. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Os irmãos ali cresciam em obras, ao contrário de Éfeso, que regredia. Eles cresciam. Mas eles cresciam cercados pela hostilidade, pelo desprezo, e era uma igreja ridicularizada ali naquele lugar. Por fora, tudo era maravilhoso. Havia um crescimento maravilhoso. Crescia em trabalho muito mais do que Esmirna. Mas a ação em Tiátira, o trabalho cresceu para esconder a podridão espiritual que estava lá dentro. Nós vemos Jesus Cristo aqui dizer, no versículo 20, tenho, porém, contra ti. Olha, queria parar aqui para dizer. Porque se Jesus é contra, quem será a favor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Então aqui Jesus Cristo entra direto. Ele vai lá direto na ferida. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não apenas ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Que coisa horrível. Nós vemos aqui que santidade não era uma qualidade ali. E Cristo quer que sua igreja venha a refletir pureza e santidade. Jezabel. Quem era Jezabel? Nós vemos aqui Jesus Cristo, no início da era cristã, falar de uma mulher lá do Antigo Testamento. Vamos ver que esse espírito que se moveu através dessa mulher de Acabe, lá do Antigo Testamento, o mesmo espírito estava implantado na igreja aqui de Tiatira. Quem era essa mulher? Essa Jezabel, ela era filha de Etbaal,
o rei do Tiro, sacerdote de Astarote, ela era profetisa de Baal e do poste ídolo Astarote, rainha do céu. Essa mulher, quando casou com o rei de Israel, Acabe, ela vem para Israel trazendo o seu culto. E ela veio determinada, não apenas a cultuar Baal dentro de Israel, mas implantar o culto a Baal em Israel e extinguir o culto ao Deus de Abraão, que é o nosso Deus. Ela veio determinada. Eu fico impressionada com esse povo do Satanás, como eles têm essa força, essa determinação de buscar o culto para o Deus deles, que é Satanás. E nós nos envergonhamos, nós recuamos, nós nos acovardamos, nós não sonhamos em ver o nome do nosso Deus proclamado. Ela veio determinada: vou implantar o culto a Baal e vou exterminar o culto ao Deus de Israel. Pronto. Outra coisa que fica impressionada em Jezabel, a inteligência daquela mulher. Às vezes nós pensamos que são os filhos de Deus, são inteligentes. Não. A inteligência dela era para o mal. Era uma inteligência chamada sagacidade. Como a sagacidade da serpente lá no Éden. A mulher tinha uma sagacidade espetacular. Olhe bem, ela sabia naquela época coisas que poucos sabem hoje. Ela pensou: como eu vou implantar o culto a Baal em Israel, que é um território dominado pelo Deus de Abraão? Só tem um jeito. Só tem um jeito. O povo tem que definhar na fé. O povo é sustentado pela palavra desse Deus. Então, se eu impedir, eu não posso matar o povo todo, mas se eu impedir que o povo ouça a palavra de Deus, eles vão definhar, eles vão enfraquecer, eles vão ficar anêmicos, e aí, ó, já era. Como que essa mulher sabia disso? Hoje nós lemos na Bíblia: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como é que estão as coisas? Ela sabia. Outra coisa que essa mulher sabia: só tem um jeito para o povo não ouvir a palavra de Deus. É que ela não seja pregada. Então eu tenho que ir na fonte. Quem é que prega a palavra de Deus? É profeta. Então eu tenho que calar a boca do profeta. É ali que eu vou resolver. Mas só tem um jeito de calar boca de profeta de Deus. Como é? Matando. Porque o profeta de Deus está morrendo, está gritando que Deus é o único Senhor do universo. Então ela ordenou a matança de todos os profetas de Deus. Olha que mulher. Por que será que ela descobriu isso? Você sabia que hoje tem muita gente? Gente cultíssima. Eu conheço gente que fez doutorado em Sorbonne, que não sabe o que Jezabel sabia. Sabe o que ela sabia? Se eu matar o profeta, eu calo a boca do profeta, porque morto não fala. Viu? Ela sabia que morto não fala. Tem muita gente hoje que acha que morto fala. Depois de que ele morre, já virou um saco de ossos com alguns dentes. Mas acho que ele fala. Ele fala, ele se comunica, ele passa carta para os outros, ele anuncia, ele adivinha, faz milagre depois que morreu. Depois que morreu, faz milagre. Ela sabia: se eu matar profeta, profeta não fala, porque morto não fala.
uma coisa que Elias disse para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Por quê? Pede, porque na hora que eu morrer, já era. Morto não fala. Ela sabia disso. Quantas pessoas hoje, em pleno século XXI, na explosão tecnológica e científica, já mandamos homem para a Lua, o avanço científico é tremendo. Não sabe. Morreu, mas agora é que ele tem poder. Agora ele faz milagre. Então por que não ressuscita? Tem gente que acha que pedra tem poder. Fica com a pedra por causa do poder da pedra. Mas isso não é o meu assunto agora. Jesus Cristo, quando fala dessa Jezabel, ele diz: tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ela ensinava a doutrina dela, a doutrina de Baal. Ela exterminou com a palavra de Deus. Silenciou os profetas, porque matou. Olha, isso é uma doutrina tão clara hoje na igreja. As pessoas vão à igreja e ainda se fala um pouco da palavra de Deus, porque senão não tem nenhuma desculpa para dizer que é igreja. Eu já vi gente pregar antes de mim, chega lá no púlpito, pega a Bíblia, bota do lado, começa a falar, e fala, e diz um versículo aqui, outro ali, depois foi embora, aplaudido entusiasticamente. O povo se divertiu, o povo relaxou, o povo amou, ficou alegre. Né? Não precisou ir ao Maracanã. Lá na igreja foi de graça. Não precisou ir ao circo, porque o palhaço estava lá no púlpito para fazer todo mundo rir. Eu quero ver quem gargalhava quando Paulo pregava, quando Pedro pregava, quando Jesus pregava. Hoje em dia a palavra de Deus é para divertir o povo. Se tem alguma coisa que você vai rir, não tem problema, não é pecado. Não é pecado, mas a palavra de Deus, ela é para ir lá dentro do seu coração. E quando a palavra é de Deus, ela vai. Vai sim. Nós vamos ver que esse espírito de Jezabel já estava permeando a igreja em Tiátira. Era o tumor maligno que estava dentro da igreja, que precisava ser removido de dentro da igreja. Porque as pessoas iam para a igreja para cultuar ao Senhor Deus, para ouvirem e aprenderem a palavra de Deus. Chegava lá, quem mandava era a pessoa que tinha a sua própria doutrina. Eles abafavam a palavra de Deus. Jezabel, doutrina de Jezabel, é o silenciamento da palavra de Deus. Mas aqui, Jesus Cristo usa um verbo que me faz tão mal. Ele diz tolerares. Ele usa o verbo tolerar. Quando você tolera, é porque você não está satisfeito com aquilo, mas você não tem coragem de mandar embora. Então você tolera porque você não tem outro jeito. É como se você fosse obrigado a engolir. Significa que
esta doutrina dentro da igreja não era aceita por todos. Mas a pessoa, ou as pessoas encarregadas dessa doutrina, eram as que mandavam no pedaço. Eram as que mandavam. Então, era tolerado, era suportado, era engolido, era na raça. Tiveram tolerância com esse tumor maligno. Na igreja de hoje, meus irmãos, há o engano da doutrina também, com a perversão do sentido do amor. Misturam o amor eros com o amor ágape e o amor thanatos. Uma das coisas difíceis na nossa língua portuguesa é que tem uma palavra para vários sentidos. Nós usamos a mesma palavra, pronunciamos do mesmo jeito, escrevemos do mesmo jeito, e o sentido é diferente. Eu me lembro de uma vez, quando a Kay veio da Inglaterra, uma missionária judia inglesa, que se tornou minha filha. Ela tinha dificuldade para aprender o português, mas ela estava começando, ela aprendia com as crianças da casa de Marimar. Então, ela estava esperando que viesse correspondência para ela da Inglaterra. E naquela época nós estávamos lutando pelos documentos dela e precisava da carteira de identidade de estrangeiro. Então, quando eu cheguei com ela, logo depois do almoço, lá do Morro Dona Marta, ela disse para mim: mamãe, pergunta para o porteiro se chegou correspondência para mim. Eu perguntei para o porteiro: o carteiro já passou? Ele disse, não. Ela disse: não, mamãe. Pergunta se chegou correspondência. Eu te perguntei: não, a senhora falou de carteira. Eu disse: não. Naquela época nós estávamos no maior sacrifício, apertando de todo lado, juntando dinheiro, porque as carteiras das crianças na sala de aula, lá na casa de Marimata, estavam balançando. Balançando, estava ficando perigoso e eu queria trocar. Então, tinha que ver se dava para comprar uma por mês. E nós estávamos balançando, batalhando nisso. Então, carteira é carteira, é desk, em inglês. Carteira da criança sentar na sala de aula. Carteira é carteira de identidade. Identity card. Tem outro nome em inglês, português é a mesma coisa, é carteira. Carteira também é carteira de botar dinheiro. Tá vendo? E ainda veio o tal do carteiro, que devia ser estafeta, mas para ela é um nome totalmente diferente, postman. Post office. Chegou o correio, o homem do correio. Ela disse: eu não aguento. O que é isso? Eu disse: minha filha, deixa eu te dizer, carteiro é o homem que traz as cartas. Ela disse: eu não aguento mais. Tudo é carteiro, tudo é carteiro, tudo é carteiro. Eu desisto. Ela chorou. Esse é o problema com a língua portuguesa. Nós dizemos amor, mas ágape é um amor, eros é outro amor, filia é outro amor, thanatos é outro amor. Se faz uma bagunça na igreja, Deus é amor. Então vamos praticar imoralidade sexual porque amor? Não. É podridão, é prostituição. O amor de Deus é ágape, é santo. Eros é o amor da carne, da mente carnal. Thanatos é o amor que mata, que destrói. Filia
é o amor que nós temos, nós, entre amigos, entre irmãos. O que estava acontecendo ali é que eles prostituíram o amor. Eles fizeram uma mistura. Hoje, nós vemos a perversão dentro da igreja. Dentro da igreja. Nos misturando eros com thanatos, com filia, com ágape, que ágape é o de Deus. É a mistura chamada ecumenismo, que ficou declarado pelo Conselho Mundial de Igrejas, que declarou oficialmente a presença de Cristo em todas as religiões. Isso se chama pandemônio. O Islã, o islamismo, o budismo, o judaísmo, o espiritismo, tudo quanto for religião, é certo, é de Deus. Nós precisamos saber que a mistura é perversão. Você lembra? Em Tiátira, como hoje, a igreja se adaptou à leviandade das formas de pensar e agir. Está escrito assim, mas eu não penso assim. Eu não acho que é assim. Já tem gente que diz, eu creio que o melhor mesmo é adorar dentro de casa pela internet. Não precisa mais congregar. Não preciso procurar lugar para estacionar meu carro. Não preciso me expor a ser violentada na rua. Por quê? Porque é melhor. Nós estamos no século XXI. Mas a Bíblia diz, não deixeis de congregar-vos. Porque Deus se deleita na congregação dos filhos. Isso não existe mais, porque você não acha. Isso se chama devassidão. Nossas formas de pensar e agir mudaram, mas Jesus Cristo não mudou. E ele continua querendo uma igreja santa, uma noiva santa. A proposta de Deus para o homem não é que o homem seja feliz, mas é fazê-lo santo. A santidade vem em primeiro lugar. A evidência do movimento na igreja no Brasil parece ter crescido. Uma explosão maravilhosa. A venda de Bíblia quebrou todos os recordes. Mas qual a evidência de pureza? De santidade? De temor de Deus? Me diga, quando até as nossas jovens já não pensam mais em virgindade? Onde as pessoas estão trocando de marido. Já os valores eternos da família já sucumbiram. E a honra, a dignidade, onde que foram parar? Não apenas isso, mas a decência, o pudor. Nós estamos vivendo o que aconteceu em Tiátira. Nós precisamos saber que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora, o Cristo exaltado, que tem olhos como chama de fogo, fixa o olhar na escuridão causada pelo pecado de Tiátira e pronuncia
o mais severo aviso a essa igreja. Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olhe bem, isso é severo. Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quer. Nós vemos lá no Antigo Testamento, em Levítico, no capítulo 13, sobre a lepra. Sabemos que a lepra é uma metáfora de pecado. Quando a pessoa julgava que estava com lepra, ia ao sacerdote, ficava separada 7 dias. Voltava para o sacerdote, se continuasse, 7 dias separada. Se voltasse, era lepra, ficava totalmente, ficava expulso da comunidade. Por quê? Porque o sacerdote deu 7 dias, ao todo 14, para que a lepra saísse. Ele deu oportunidade ao leproso. Assim, Jesus Cristo está dando oportunidade para a lepra de Tiátira. Dê-lhe tempo. O sacerdote dá 2 semanas. Jesus Cristo diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Mas ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Não quer se arrepender. Não quer mudar. Como Deus deseja que nos arrependamos, que mudemos de atitude para que o nosso comportamento seja outro. Deus ama o pecador, odeia o pecado pelo que o pecado faz com você. Mas quando você ama o pecado, você prefere o pecado, você está fazendo a sua escolha. Ele dá tempo, ele nos quer. Deus entregou, rasgou, esgarçou seu filho todinho lá na cruz para nos ter para ele, pecadores. Nos dá tempo, nos dá tudo. Simplesmente, estou nem aí, eu não quero, que nada, tem nada disso. Nós estamos na época da graça. Esse negócio de lei já passou. Isso daí é coisa de legalista. Quando nós vemos que no versículo 22 e 23 eu vou ler: eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. O leito do pecado será transformado em leito de sofrimento. O cristianismo mestiço. Sim, o cristianismo mestiço de Tiátira gerou filhos mestiços. Gerou filhos que não são santos. Você lembra? E se multiplicou em outras congregações, como na época de Noé. Lembra? Filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. Nasceu o quê? Gigantes. Nasceram gigantes. Que são gigantes? Deformidades. Só que aqui são deformidades espirituais. É gente que olha a Bíblia e bota todo quanto é título em Jesus Cristo. Isso é deformidade religiosa. Nem na hora do carnaval ele se esquece de Jesus. Bota Jesus como se fosse uma fêmea nua. Ao mesmo tempo eles pegam uma estátua da Aparecida e fica ralando lá, um homem nu, ralando. Quer dizer, é uma maluquice. Ninguém sabe mais. Uma coisa é séria. O cristianismo está lá. Manda eles ralarem uma estátua de Maomé. Por que não rala uma de Buda? Porque o problema do diabo
é contra Cristo, contra a igreja, contra os cristãos. Isso é muito claro. Resultou numa mistura. Foi isso, esse cristianismo misturado de Tiátira. Lá, aqui vem uma promessa dupla. No versículo 26. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deixa, antes de explicar essa parte, vocês vão observar que ele está dizendo aqui, eis que a prostro em cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, versículo 22, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. Agora no versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiátira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Bem, eu não expliquei isso porque em todas as igrejas você sempre vai encontrar um remanescente. Aqui tem um remanescente. Quando era ensinada a doutrina de Jezabel, era ensinada muita coisa sobre Satanás. Tem pessoas que pregam sobre forças ocultas o tempo todo, mais do que pregam Jesus e a graça de Deus. E eu não sei de onde tiram tanto nome de demônios. E as pessoas ficam impressionadas e gostam, porque a nossa mente gosta do ocultismo. E agem como se fossem doutores de satanismo dentro da igreja. E conhecem muito. E sabem nome de demônios, e castas, e como eles funcionam, e aonde eles estão, e isso e aquilo, e são respeitadíssimos dentro da igreja. E aqui Jesus diz, olha, digo todavia vós outros, os demais de Tiátira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Essas eram as pessoas santas que não se metiam nessa história dessa doutrina de ocultismo dentro da igreja. Maldição de não sei quem, maldição de não sei quem. Ora, Jesus Cristo nos deu autoridade para expulsar demônios. E nos explicou sobre libertação. Ele não mandou fazer nada com Satanás. A nossa autoridade é para expulsar demônio, não é para ficar conversando com o diabo. Olha aqui. Quando nós vemos, Jesus Cristo aqui diz que tem uma promessa dupla para Tiátira. Primeira é autoridade sobre as nações. E a segunda, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Nós vemos autoridade sobre as nações. Quando você vê, é o que está escrito no Salmo 2. Quando ele diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. A terra foi dada ao homem, Deus deu a terra para o homem redimido voltará com Jesus para a terra para governar sobre todas as nações. Essa é a nova Jerusalém. Essa comunidade santa que vai descer do céu depois que tiver sido arrebatada. Nós precisamos saber
que nós vamos reinar com Jesus Cristo aqui. Lá no capítulo 1 de Apocalipse está escrito que Jesus Cristo, lá na cruz, nos constituiu reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e eles reinarão sobre a terra. Nós vamos reinar aqui. Então é isso que Jesus está dizendo. Você estará comigo no meu trono reinando, se você se arrepender. Agora, quase nós vemos que, como filho varão de Apocalipse 12, que foi arrebatado, nós teremos essa autoridade. Mas vamos ver que, no período da igreja de Tiátira, surgiu o papado, e com ele a mariolatria. Durante o 7º século, o bispo de Roma se declarou cabeça de toda a igreja e ordenou a adoração à Virgem Maria como rainha do céu. Quase todos os templos pagãos que eram invadidos, eles iam lá e botavam uma cruz pintada na mão do herói lá, do ídolo, e botavam o nome de um apóstolo embaixo. Quer dizer, já cristianizaram. Era assim, foi assim que foi feito. E agora ele diz que não, que nós vamos reger a terra com Jesus Cristo. Ele diz outra promessa, dar-lhe-ei a estrela da manhã, Apocalipse 22:16. É Jesus, o noivo, que ele está se prometendo, ele está se entregando, porque ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Lá em Apocalipse 22:16, ele diz aqui que ele está se prometendo em busca de santificação. A igreja de Tiátira se envolvia com poder temporal, com o Estado. Ela buscou reinar aqui neste mundo. Mas aquele diálogo de Jesus com Pilatos, quando Jesus olha para Pilatos e diz para ele: ei, Pilatos, meu reino, o meu, não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, meu reino não é isso aqui, não. Eu vou suportar, pode dar as suas ordens. Você está vendo a diferença, a dignidade? Eu não sei o que se passou na cabeça de Tiago naquela hora. Eu desculpe, de Pilatos naquela hora. Mas acho que ele ficou doidinho, sem entender nada. Porque até hoje tem quem não entenda. A doutrina de Jezabel, a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas formou a coroa tríplice de Satanás na igreja. No final, ele termina como para todas as outras: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, nós vemos cada igreja. O esfriamento do amor em Éfeso já está hoje. O martírio da igreja em Esmirna já está aqui hoje. A igreja misturada com o mundo de Pérgamo hoje. A igreja com o silenciamento da palavra de Deus já está aqui hoje. Você vê que isso tudo leva a igreja a um funeral. Na igreja em Sardes, que será o nosso próximo estudo na próxima semana. Portanto, procura afinar o seu ouvido à voz do Espírito. Procura o silêncio. Se você não tem condição de ficar no silêncio para reconhecer, aprender a reconhecer a voz do seu pastor, ponha alguma coisa no ouvido para que você não ouça nada de fora.
Ontem eu estava dizendo para uma pessoa, você já ouviu a voz do seu coração? Você já procurou o silêncio a ponto de ouvir a batida do seu coração? Não, eu disse, então é isso que você está precisando. Para você ouvir a voz do seu pastor. Silêncio. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Amém. Edmeia, quando eu penso em Tiatira, quando eu penso nessa igreja que tolera, que é o grande erro, como você falou, o grande erro é a tolerância. Hoje é uma palavra que as pessoas às vezes não entendem. Quando nós estamos falando não tolerar, nós não estamos pregando a intolerância, mas nós estamos falando num sentido muito mais amplo do que a pessoa pode imaginar. Porque tolerar é um grau de aceitação. Não só um grau de rejeição, mas um grau de aceitação. E na língua hebraica, a palavra aceitar, ela significa absorver. Então, tudo que eu tolero, eu acabo absorvendo em parte. Eu acabo absorvendo essa... Há uma mistura. Talvez até um sentido que exista seja aquele sentido que nós usamos, né? Nós dizemos que fulano, beltrano tem intolerância à lactose, por exemplo. Se ele agora pode... Você tem? Eu tenho. Então, eu diria o seguinte, nós temos que ter intolerância a Jezabel, intolerância. Isso nos faz mal. Essa doutrina tem que nos fazer mal. Nós precisamos nos sentir mal. Quando você já não se sente mal, é que isso já faz parte da tua natureza. É que isso a tua natureza já não estranha. E é isso que é um perigo dentro da igreja. Eu mais uma vez gostaria de pedir a você, porque nós temos a obra da casa de Maria e Marta, nós temos o desafio da obra que ali atende aquelas crianças, que mesmo no meio de tudo isso, está se fazendo obra, está se chegando até as crianças na medida que, se é possível, que está se preparando tudo para o retorno, o trabalho. Então, seria interessante que aquelas pessoas que desejassem contribuir para esse trabalho, eu digo o seguinte, a nossa igreja, ela tomou uma decisão faz algum tempo, Edmeia é testemunha. Nossa igreja, eu creio no chamado dízimo dos dízimos. Eu creio que a igreja também deve dar o seu dízimo. Tá? E dessa forma, nós tomamos uma decisão como ministério, nós que somos uma obra pequena, independente, de estarmos sempre entregando na casa de Maria e Marta o dízimo dos dízimos de nossa igreja. É a única igreja que faz isso. Não, tudo bem. Mas é aquele negócio, Deus colocou em nosso coração. E nós somos muito felizes por fazer isso. E isso só pode redundar numa coisa, em bênção. Então, eu gostaria de pedir a você a gentileza para que você pudesse dizer a todos que nos ouvem a conta para aqueles que desejarem, que sentirem no seu coração, de ofertar para a casa de Maria e Marta e abençoar esse trabalho. Ainda mais no momento em que você está hoje limitada por não poder estar viajando, por não poder estar recebendo ofertas,
porque, na realidade, você é a provedora deste trabalho, através dessas ministrações, através destas saídas que você faz. Então, se você pudesse agora passar para as pessoas os dados. O Banco do Brasil. Banco do Brasil, agência 3223, dígito 9. Agência 3223, dígito 9. Conta corrente 4055, dígito X. Agência, conta corrente 4055, dígito X. Às vezes o banco não aceita o X, em lugar do X põe 0. Mas normalmente o X entra. E o meu CPF é 050 110 355/49. CPF 050 110 355/49. Então, eu agradeço muito e peço a Deus que aumente a sua sementeira, porque Deus só dá semente a quem semeia e pão ao que come. Deus não enche copo cheio, Ele enche o que está vazio e você pode usar à vontade, que Ele vai botando mais e você vai dando mais e Ele vai dando mais, porque Ele sabe que pode confiar que você é um canal e não uma represa. Amém. É aquele texto na Bíblia, né, que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Não havia pão, não havia peixe, mas tinha uma coisa, cesto vazio, né? E quando Deus vê cesto vazio, Ele vê a oportunidade de encher. E foi o que aconteceu. Ele encheu. Deus sempre faz essa maravilha. Então, Edmé, mais uma vez, nós agradecemos. Na próxima semana, sexta-feira que vem, nós estaremos aqui de novo, dando continuidade às 7 igrejas do Apocalipse. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar a todos aí. Muito obrigado, Edmé. Eu que agradeço por estar demais. aqui conosco. Tá. Tá? Obrigada. Um grande Até a beijo próxima. para todos aqueles que estão nos assistindo agora. Aqui a dupla Café com Leite, toda sexta-feira. É verdade, café com leite. A gente vai convidar o pão com manteiga para chegar qualquer dia. Chama a Luciana aí. Aí é pãozinho branco. É sim. Tá bom. Tá bom, muito obrigado. Um beijo grande. Tá? Até a próxima. Tá bom, tchau. Nós agradecemos a todos por estarem conosco no debate-papo. Até ao nosso próximo debate-papo, essa conversa entre amigos, sempre de um assunto, um tema relevante, sendo falada de uma maneira edificante. Que Deus abençoe a vida de todos. E até uma próxima vez aqui se despede, Pastor Aloísio de Moraes.